Antes que você generalize e fale em bobagem, né? Vamos colocar o seguinte exemplo aí, né? Coloquei um caminhão, se move com certa velocidade, para a direita, horizontalmente, né? E na caçamba do caminhão, coloquei uma caixinha de 2 kg, tá? Um barril, alguma coisa parecida, tá ok? O coeficiente de atrito entre essa caixinha e a caçamba é 0,8. Perguntinha é a seguinte, né? Qual a máxima aceleração que o caminhão pode impor, né? Sem que essa caixinha tombe, tá? Sem que ela saia em movimento em cima da caçamba do caminhão. Por que será que eu coloquei esse problema para vocês, né? É que vocês lembrarem, alguns minutos atrás, eu falei para vocês que a força de atrito geralmente é oposta ao movimento, tá? O mais certo seria falar que ela geralmente é oposta à tentativa de movimento. Só que aqui você tem um caso um pouquinho diferente. Você tem que pensar o seguinte: na hora que esse caminhão está tentando andar para a direita, tá? Ela vai aplicar uma força de atrito nessa caixinha horizontal para a direita também. Isso aqui em roxo, né, seria o FAT. Tá bom? É claro que tem um FAT contrário ao movimento aí. Só que ele está onde? Ele está aplicado pela terceira lei de Newton no caminhão, né? Se o caminhão tentar empurrar a caixinha vermelha para a direita, a caixinha tenta empurrar a caçamba do caminhão para a esquerda. Tá claro, esse FAT aqui para a esquerda, ele está contrário ao movimento. Só que como eu vou calcular a caixinha, né, você não vai poder falar que a força de atrito está oposta ao movimento. Você percebe que a força de atrito está na mesma direção e sentido do movimento aí. Na verdade, se eu calcular só a caixinha, a força de atrito vai ser a força resultante na caixinha. É importante que você perceba, tem que grifar, né, que o cálculo é na caixinha. Tá? Por isso que, na verdade, eu nem coloquei a massa do caminhão aí. Tá? A ideia é você começar calculando a força de atrito. Seria o coeficiente, 0,8, vezes a força normal. A caixinha empurra a caçamba para baixo com 20 newtons. A caçamba empurra a caixinha com 20 newtons para cima. A normal, de novo, é igual ao peso do objeto, né? Aqui daria 16 newtons de força de atrito. Tá? E aí, lembrando de novo que eu estou calculando na caixinha. Tá? Se eu aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, né? O que eu vou obter? Olhando a caixinha, ignorando o caminhão, a única força que tem aqui na caixinha, né, seria o FAT, tá? Porque o peso e a normal se cancelaram. Então, FAT seria a força resultante. Então, isso aqui seria igual a massa vezes a aceleração. Trocando os valores, o FAT vale 16, né? E a massa da caixinha, 2 kg, vezes a aceleração. A aceleração é igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Professor, essa aceleração é da caixinha ou do caminhão? É dos dois, né? Porque os dois, como eles estão em repouso, um em relação ao outro, significam que eles se movem juntos, né? Seria essa a ideia. Eu não poderia deixar de dar esse exemplo aqui, porque outro perigo que vocês correm, né, é o de achar que a força normal é sempre igual ao peso. Então, aqui tem um caso que isso aqui não vai acontecer. Tá? Suponha que eu estou pegando um objeto de 1 kg, uma parede, na qual o coeficiente de atrito com o objeto seja 0,4. Tá bom? A perguntinha é, qual o valor de força F que eu tenho que fazer perpendicular à parede, né, para conseguir segurar isso aqui em repouso? Quer dizer, para que isso aqui não escorregue. Tá bom? A ideia é a seguinte, a gente começa colocando as forças, né, como sempre. Então, força peso, que vamos colocar direitinho, né, 10 newtons. E a partir daqui fica tudo diferente. Né? Como assim? Na horizontal, você está acostumado a sempre colocar normal em sentido oposto ao peso. Né? Só que vocês esquecem que a força normal é perpendicular à superfície de contato. Se você tiver com dificuldade, basta olhar de lado isso aqui, né? Imaginar que você está deitado um pouquinho, e você vai ver que isso aqui seria um bloquinho na horizontal. Então a força normal teria que ser para cá. Tá ok? Então a normal não está oposta ao peso, tá? Porque a superfície de contato está aqui. Não esqueçam, a força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Então formaria 90 graus, acompanha aqui, né? Teria que ser nessa direção e sentido. Bom, professor, e a força de atrito?
como eu tinha falado, né, a força de atrito vai ser contrária à tentativa de movimento. Então isso aqui tem uma tendência de se mover para baixo, tá? Que eu estou apertando o objeto perpendicularmente à parede. Se ele tem uma tendência de se mover para baixo, a força de atrito seria para cima. Tá? Essa figura é uma das mais diferentes, né? Seria, vamos dizer assim, né? Das usuais. Aí você vai conseguir entender, eu espero, o que está acontecendo aí. Vamos repetir a perguntinha, né? A pergunta era qual o valor da força F que eu deveria fazer, no mínimo, né? Para sustentar isso aqui em repouso. Tá? O truque é você começar pela vertical. Apesar de eu querer descobrir a força F que está na horizontal, né? Se eu olhar apenas a vertical, como isso aqui está em repouso, significa que a força laranja é igual à força azul. Em outras palavras, que o Φ é igual ao peso. Ao escrever isso aí, naturalmente você já descobre o caminho. Tá? Você escreve Φ igual ao peso, que é igual a 10 newtons. Isso aqui aparentemente não te leva a lugar nenhum, mas quando eu passar para a horizontal, né, se isso aqui está em equilíbrio, lembra da aula de estática. É porque a força para a esquerda é igual à força para a direita. Em outras palavras, F é igual a normal. Como é que eu saio daqui? Basta a gente abrir a formulinha da força de atrito. Φ é igual coeficiente vezes a normal. Faz uma verificação. Eu tenho o valor do Φ, que é igual ao peso, que é igual a 10, né? E eu tenho o coeficiente, eu descubro a normal. Então, Φ seria 10, coeficiente 0,4, vezes a normal. Faço 0,4 dividindo, normal igual 10 por 0,4, que dá exatamente 25 newtons. Na sequência, eu jogo aqui, ó, acabou o probleminha, né? Como a força motriz, entre aspas, na força motriz, como a força perguntada é igual a normal, essa força tem que valer 25 newtons para que esse objeto permaneça em repouso aí.